Oi, eu sou a Manu, tenho 32 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Eu amo definitivamente esse bordão, não tenho condições de parar de usá-lo, mas ok, vamos lá. Eu, primeiramente, queria dizer pra vocês que o episódio anterior deu o que falar. Sério, muita gente mandando mensagem, muita gente pontuando em terapia. Esse episódio batemos 5.000 reproduções para um podcast independente. É tipo, uau! E obrigada a cada um de vocês que nessa loucura de internet, cheio de podcast por aí, vocês tinham a opção de não seguir, de não acompanhar e ficar. Foi uma escolha. E já que você ficou, fica aqui, vamos tomar um café, vamos conversar sobre tudo. Já que você escolheu ficar, que essa experiência seja sensacional pra gente, que seja uma troca válida. No episódio anterior eu falei um pouco sobre se você abraça o mundo, quem te abraça. E isso foi parar em sessões e sessões de terapia dos meus pacientes durante a semana. E uma paciente em especial disse que assistiu esse episódio diversas vezes e que a filha dela respondeu para ela a seguinte frase, que é exatamente o tema do episódio de hoje, que é uma continuação do primeiro. Eu gosto muito desse retorno de vocês, porque o que eu digo não é uma verdade absoluta muitas das vezes, eu preciso de outras visões sobre aquilo que eu estou dizendo, porque isso faz parte da minha evolução. Se eu pego, às vezes, os meus primeiros episódios do podcast e eu trago para agora, eu falo, caramba, olha como eu pensava em 2020, olha as experiências que eu tinha em 2020, olha como eu lidava com isso em 2020, em 2019, olha como a minha cabeça funcionava nesse ano. Mudei pouca coisa, mudei muita coisa, essas comparações eu vou fazendo enquanto eu me escuto e eu falo, caramba, eu não me escutei nessa época aí, talvez se eu tivesse me escutado. Olha a minha cabeça, como estava tão perfeita nessa época aqui, por que eu fui fazer diferente? Enfim. E a frase da filha dessa paciente foi: falta abraço, mas sobra dedo. E na hora que ela falou aquilo, eu precisei anotar, porque o assunto é mais intimista do que você possa pensar. Porque o sobra-dedo, ele vem de um lugar interno que a gente não respeita, que é o nosso lado julgador e sabotador. Vem de um lugar que a gente não dá a devida importância, que é a nossa opinião sobre nós mesmos, que é na chance da gente se invalidar, a gente não recorre à da nossa própria opinião, a gente recorre à opinião de outra pessoa sobre a gente, sobre as nossas conclusões. É importante que enquanto todo julgamento acontece, você por um segundo pense, pera, quem eu sou? Eu preciso separar quem eu sou dessas coisas que eu estou escutando para que eu não acredite mais nos outros do que em mim. Para que eu não valide tanto. Porque quando a gente é muito disponível e expansivo, as pessoas entendem que elas podem nos acessar quando querem e elas podem, inclusive, decidir processos da nossa jornada, com permissão nossa. Só que o que ninguém fala no meio disso, e eu preciso falar com você, é quanto as pessoas abusam de pessoas com ansiedade. Eu falo por experiência própria, né? Tenho ansiedade. E o fato de ser resolutiva, de ser prestativa,
de ser uma pessoa que quer as coisas funcionantes e em ordem, faz com que as pessoas não só se aproveitem disso, como se acomodem com a minha produtividade e proatividade. O fato é que o ansioso, ele é produtivo, ele é expansivo, ele está à mercê de manipulação, ele está à mercê de crítica. As pessoas mais legais que eu trabalhei e mais produtivas foram pessoas com ansiedade. São pessoas que tinham medo da crítica dos outros, por isso acertavam muito, eram muito assertivas. Eram pessoas que não deixavam nada para amanhã, então trabalhavam até mais tarde para evitar tragédias a longo prazo. E eram pessoas que pisavam em ovos muitas das vezes, porque elas não tinham uma boa relação com o não e nem com o olhar de desapreço. E eu trabalhei muito com elas, até com muita cautela e com muito cuidado, para tomar cuidado, porque nós seres humanos nos aproveitamos muito. E era um diagnóstico meu que eu identificava nas pessoas e falava, cara, produtiva nada, proativa nada, você tem a ansiedade, cara. Ansiedade de ser perfeito, ansiedade de ser bom e muito medo de ser deixado, muito medo de ser rejeitado, muito medo de ser segundo plano das pessoas, muito medo das pessoas te removerem da vida delas de forma descartável. É muito louco isso, porque a nossa relação com o não, ela é tão intensa que a gente diz sim para todo mundo, porque a gente não vivencia a relação com o não. Vocês repararam que pessoas que são muito abertas para ajudar todo mundo, na hora de serem ajudadas, elas não pedem ajuda? Isso aí tem uma relação muito próxima com o não. Elas não pedem ajuda não é porque não precisam, é porque elas têm medo de receber um não e não saber lidar com aquilo. Medo da decepção, medo de destruir uma expectativa, medo de ficar desapontado. E aí, automaticamente, por medo de ficar desapontado, não pede nada, mas também não desaponta pessoas. O ansioso, ele é intimista o suficiente para resolver tudo só e ter muito medo de receber um não quando pedir ajuda. A verdade é que todo mundo quer ser ajudado. Eu preciso trazer um ponto para vocês. Tem um filme, ele é O Todo-Poderoso. Acho que é o Jim Carrey que faz. Jim Carrey. Sei não, tô bom em inglês não. E ele... Chega um momento no filme que ele meio que realiza todas as orações que as pessoas fazem. Ele diz sim para todas as orações. E aí, de repente, ele vê o mundo virando um caos. Pessoas brigando, pessoas se destruindo. E aí ele vira para Deus e fala, mas Deus, eu fiz tudo o que eles pediram. Era para todo mundo estar em paz. E aí Deus, que eu esqueci agora o nome do ator, vira para ele e diz assim, não se pode dizer sim. As pessoas muitas das vezes não sabem o que estão pedindo. Pedem com raiva, pedem com medo, pedem com rancor, pedem com muito amor e com paixão. As pessoas pedem no impulso. E aí eu me lembro da nossa relação com o sim, que é tão intimista, que a gente tem tanto medo de levar um não que sai dizendo sim para todo mundo, na ideia de resolver os problemas do mundo. E se te ajuda a sentir menos culpa a dizer não para o outro, todas as vezes que eu disse sim demais para pessoas, evitei que elas crescessem, as prejudiquei, achando que estava ajudando. Tentei salvá-las delas mesmas, quando na verdade aquilo ali era uma lição que ela precisaria aprender.
para o próximo passo da vida dela. A gente às vezes evita que o outro cresça, que o outro amadureça. A gente também tem que agir como se a gente não existisse, para parar com essa mania de salvar o mundo, porque até nisso a gente não tá acertando. E se o seu medo é não ser amado, só por dizer não, experimenta. Te desafio a se escolher. Porque a verdade é que não tem ninguém contra você, mas as pessoas estão a favor delas mesmas. E você vai precisar se fazer desnecessária na vida do outro, até para entender o teu significado na vida das pessoas. Te adianto logo, vai doer pra caramba. Eu, quando disse o meu primeiro não para algo que eu realmente não queria fazer, mas que o meu costume era dizer sim, mesmo que aquilo me gerasse desconforto, ou até mesmo em coisas que eu amava dizer sim, porque eu adorava ser útil na vida das pessoas, mas eu entendi que aquilo ali não era para mim. Me deu dor de barriga, dor de cabeça, dor no estômago, dor nas costas, algumas noites de insônia e o medo de não ser mais amada nem solicitada. Medo da percepção das pessoas sobre mim, medo da crítica, medo de me verem diferente, medo de me julgarem, medo das interpretações. Então, quando você for experimentar não resolver todos os problemas do mundo, tenta se levar a um lugar confortável de acolhimento. Se abraça um pouco. Porque ultimamente tem todo mundo ficado feliz e você triste. Mas vai chegar um momento que as pessoas vão estar insatisfeitas com você e você não vai entender de onde sai tanta felicidade. Teu cabelo crescendo, tua pele melhorando, teu autoestima fluindo e você não entendendo por que as pessoas estão estranhas com você. Mas eu quero que você crie um caminho do meio para isso. A gente está aqui para servir. E a gente está aqui para aceitar ajuda também. A gente não precisa ter controle sobre tudo. E te deixo uma pergunta. O seu medo de dizer não está relacionado a quê? Perder pessoas? Ou deixá-las elas descobrirem a sua importância? O teu significado? Bom, tive que regravar esse episódio, porque o primeiro eu não achei tão bom, mas agora eu tô satisfeita. Acho que eu queria entregar isso aqui, que eu tô entregando agora de forma mais leve e mais calma. É isso. Vamos trabalhar nossa relação com as nossas autocríticas. Porque falta abraço. Mas sobra muito apontamento. Que a gente saiba se identificar. Que a gente se reconheça no meio do temporal. Que antes da gente esperar o abraço, que a gente faça isso com a gente primeiro. E que todas as vezes que a gente tiver medo da crítica e do julgamento, não sejamos os primeiros a fazer isso com a gente. É isso, pessoal. Um beijo. Até o nosso próximo episódio. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, @levanta-e-flui. Lá eu posto rotina. TikTok também, tem muita rotina. Tem o meu grupo Contato Zero, que o link tá no perfil aqui da minha bio. Um beijo pra vocês. Meu livro também está à venda. Eita, como tá em conteúdo. E já entra o meu site no ar também, com agenda e tudo mais. Obrigada por estarem comigo esse tempo todo. Sigo grata por tudo. Obrigada porque eu
tentei explicar para as pessoas recentemente que o Levanta e Flui não é mais eu, não é mais só a minha cara. Tem gente no país inteiro e fora do país carregando esse título, um crachazinho escrito Levanta e Flui dentro do peito. Porque eu já deixei de ser sozinha nas redes sociais há bastante tempo. Tem uma galera levantando e fluindo em toda parte. Então, o Levanta e Flui não é só a Manu, é uma comunidade inteira de muita gente evoluindo, mas que vocês só vão notar no processo. Eu sei dos registros que deixo por aí. Nasci para servir e amo essa troca. Estou me assistindo sendo servida. Mas antes disso, eu tinha muito medo. Muito medo de dizer sim para ajuda, para apoio. Medo de receber um não e medo de quebrar minha cara. E eu tô aprendendo todos os dias o quão importante é a gente demonstrar que precisa também. Para que as pessoas não esqueçam que a gente é gente. Porque muitas das vezes a gente já esqueceu o que é. Não somos máquinas. Somos pessoas. Um beijo e até o nosso próximo episódio.